Gabriel, vou ler esse salmo aqui, que é o salmo que eu mais gosto. Um salmo, cara, que mesmo que um dia a gente se afaste, você vai se lembrar de mim toda vez que você ler esse salmo. E aí hoje eu estava aqui, né, anteriormente no culto, aí estava lembrando dele. Eu dizendo, ele conseguiu levar a esposa daqui do Ceará para ele, para ajudar ele no tratamento lá da perna dele, lá para o Rio de Janeiro. E ainda ficou longos tempos lá, eu tive alta 2 vezes depois, e ele continuou transitando, e depois a gente perdeu o contato. Mas acontece que eu acredito que ele deve estar na fé até hoje, né? Ele é um pouco mais velho do que eu, ele deve estar agora com 52, 53 anos, mas essa palavra ficou no meu coração, embora eu nunca ministrei sobre essa palavra. Glória a Deus! Mas é uma palavra muito forte para a gente, né? Que serve de ensinamento para nossas vidas, né? Então, por isso hoje eu queria trazer essa palavra que fica no número de Salmos, capítulo 24, Salmo 24, que é essa palavra que Deus colocou no meu coração para ser ministrada na noite de hoje. E saber que eu ouvi isso num momento de dificuldade. E é no momento de dificuldade que muitas vezes uma palavra passa desapercebida de nossas vidas. Mas com o passar do tempo, ela começa a fazer todo sentido, porque a palavra de Deus é viva. Deus é fiel. Ela é viva e eficaz. Por quê? Porque muitas vezes você ouve aquela palavra, no momento pode ter passado quase que em branco, quase que desapercebido. Você só ouviu, aliás, você só escutou, você não ouviu. Mas com o tempo, aquela palavra começa a ser ouvida por você. Porque, gente, existe uma diferença entre escutar e ouvir. Escutar, você escutou, tá? É um barulho qualquer. Mas você ouviu, você prestou atenção naquilo que está se ouvindo. Então aquilo faz todo sentido, porque você começa a analisar aquele som, aquilo que você ouviu. Então a palavra hoje me trouxe esse resgate, né, daquilo que eu na época eu escutei, mas com o passar do tempo eu comecei a ouvir. Glória a Deus. Então eu ouvi aquilo e hoje está fazendo efeito na minha vida, porque essa palavra trouxe vida. E hoje eu quero ministrar sobre isso. Vamos lá. O Rei da Glória, Salmo de Davi. Aleluia. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Ele receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é ele, o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Amados, essa é uma palavra muito forte. Sabe por quê? Quem entrará no Santo dos Santos do Senhor? Aleluia. Né? Que já que o véu foi se rasgado, quem entrará naquele lugar secreto para estar com o nosso Deus, com o nosso Rei da Glória? Será que nós temos agido fraudulosamente com a palavra do Senhor? Será que temos agido enganosamente com a palavra do Senhor? Será que temos omitido do Senhor a verdade? Porque a gente pode tentar disfarçar uma verdade, mas acontece que aí ela não vai te libertar. Por que ela não vai te libertar? Porque para ela te libertar, ela não pode ser disfarçada, ela tem que ser nua e crua. É difícil, muitas vezes, de você engolir, de você entender, de você aceitar, mas é necessário, porque a palavra de Deus, ela vem para nos confrontar. Amados, olha só, abre portas
que entrará o Rei da Glória. Amado, você tem aberto a porta do seu coração. Glória a Deus. A porta do seu coração está aberta para que entre o Rei da Glória. Naquele momento específico, eu não tive compreensão daquilo que eu estava escutando. Eu não estava ouvindo. Aleluia. Por quê? Porque eu estava começando na fé, era novo convertido, estava passando por uma série de temáticas, que eu não conseguia ouvir. Eu escutava. Mas acontece que o Espírito Santo nos trará à memória tudo aquilo que convém. Então, o que nessa palavra diz o seguinte, gente, não seja vaidoso para com as coisas de Deus. Porque tudo que Deus te dá é dele. Ele apenas concede o direito de você Glória usar. a Deus, São seus dons, aleluia. são seus talentos, são o seu tempo para a obra dele, a sua aptidão para fazer a obra dele, porque não é você que se julga apto, é ele que consegue te organizar e te colocar na direção e te ensinar como você deve proceder. Então você não deve se envaidecer por isso. Às vezes você tem uma voz abençoada, mas você tem aquela voz abençoada, por quê? Porque Deus te deu para você louvar, para você adorar, para engrandecer o nome dele. Ah, você tem uma aptidão, uma facilidade de conexão, de entendimento, de conhecimento. Então, ele derrama esse dom, esse talento, para você pregar o Evangelho, para você ter facilidade de falar desse grande amor salvífico que um dia te alcançou. Que um dia te alcançou, meu irmão. Então, amados irmãos, esse abre portas. É a porta do seu coração. Se a porta do seu coração, estou a porta e bato, se você abrir, cearei contigo, mas e farei morada em você. Mas se você não abrir, eu simplesmente, por ser educado, me retiro. Assim diz o Espírito Santo. Então, amados irmãos, abre a porta. Porque muitas pessoas, elas estão na igreja, elas se comportando como crente, andando como crente, vestindo como crente, Glória a Deus. transitando como crente, cumprimentando as pessoas como crente, mas o coração está com as portas fechadas. E Deus não tem como trabalhar aquelas portas fechadas, por quê? Porque ele não invade. Quem invade é o adversário. Ele pede permissão. E muitas das pessoas estão com o coração fechado, por quê? Por causa da vaidade, por causa do orgulho. E amados, é muito melhor a gente quebrar o nosso orgulho e ser quebrado por Deus aqui, do que a gente estar lá no inverno torrando feito um churrasquinho, simplesmente por coisas pequenas. Então Deus tem chamado a gente para coisa grande. Ele quer que a gente habite na casa dele. Amado, sabe o que é habitar? Habitar é você viver. Aleluia. É um lugar que a gente só ouve falar, porque João na ilha de Pátimo, né? Quando o João achou que tinha acabado a jornada dele, ele praticamente desmaiado na ilha de Pátimo, ele pensou, vou morrer. O sentimento dele, morri. Mas não, Deus pegou e revelou para ele Apocalipse, o final de todas as coisas. Mas eu quero dizer a você, às vezes você pode estar pensando assim, minha vida já não serve para nada, já não presta para nada, já cometi tantos erros, já cometi tantos pecados, Deus nem me ouve mais, eu já fiz tanta coisa na obra de Deus, aí depois eu saí, desviei do caminho, no meio do percurso, fui tomando outros atalhos, mas hoje a tristeza está tão grande no meu coração, hoje eu estou comendo bolota de porcos, como um filho pródigo, mas hoje eu quero dizer a você, de todo o coração, venha hoje para Jesus. Aleluia. Meu irmão, hoje tu tens as escolhas, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Então, amados irmãos, hoje você tem a oportunidade de voltar para Jesus. Quantas pessoas tomou uma pedrada, foi magoado, foi pisado, foi humilhado, mas por quem? Por pessoas muitas vezes que não estavam na posição que Deus queria que estivesse.
mas estava numa posição de autoridade, ou numa posição de igualitaridade. Então era uma posição igual. Mas o que ocorreu? Você se entristeceu, você se desistiu, você desanimou e fechou as portas do Rei da Glória. Mas hoje eu quero te convidar, abra as portas do Rei da Glória, porque Ele quer entrar na sua casa, Ele quer entrar na sua vida, Ele quer fazer mudança. Não importa o quanto você errou, o quanto você pecou, mas glória a Deus, que Ele tem espaço para você da casa dele. Ele quer habitar dentro de você. Ele quer que você tenha o direito de morar na Nova Canaã. Então, amado, é muito forte. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso na guerra. E sabe que guerra que ele está falando? Essa guerra que se fala aqui, que o salmista está falando, é uma guerra espiritual, que é entre a carne e o espírito durante toda a nossa jornada aqui na terra. Por que entre a carne e o espírito? Porque a carne é a única coisa que não se converte. Porque o espírito, ele vai para Deus, mas a carne, ela vai voltar a ser pó. Não digo cinza, porque cinza é só depois que a gente morre, mas depois será cinza. Lembra que a pessoa diz, nós somos pó e cinza. Não, nós somos pó. Cinza é depois de morto. Nós somos pó da terra. Então, amados irmãos, então esse Senhor forte e poderoso, o Senhor, Ele estará conosco em todas as guerras. E quais são as guerras? Amados, são as guerras espirituais, as guerras de todo o tempo. Você sabia que o único defeito que o diabo não tem, sabe o que é? É a preguiça. Ele não é preguiçoso. Ele trabalha 24 horas por dia tentando tirar o seu equilíbrio. E a coisa mais triste que tem é nós permitimos porque ele tire o nosso equilíbrio. Porque quando ele tira o nosso equilíbrio, pronto, ele já ganhou a guerra. Ele já conformou toda a confusão. Ele não precisa nem mais estar ali. Ele tirou o seu equilíbrio. A sua casa saiu do eixo, da posição que Deus queria. Aí conseguiu fazer com que você perdesse o seu tempo. Glória a Deus, e Deus tem chamado você para ganhar tempo. Se alguma coisa te entristeceu, se alguma palavra te ofendeu, se alguém com palavras te jogou para fora do direito de morar na mansão celestial, então hoje é o dia de você se consertar. Você que está ao alcance das nossas vozes, aí mesmo onde você está. Eu não sei onde você está, se está na sua casa, se está na rua, mas que está, ou se está pela internet ao vivo, mas que está ao alcance da minha voz. Nesse momento, dobra o seu joelho, porque esse Senhor da glória, Ele pode entrar no seu coração ainda hoje. Ainda há esperança, né? Mesmo que você foi uma árvore cortada, um membro cortado, hoje há esperança. A esperança para a sua casa, a esperança para a sua vida, a esperança de mutabilidade sobre o seu ministério, porque aquilo que muitas vezes parece morto, apagado, aquele ministério que não desenvolve, que fica o tempo todo, as pessoas, poxa, mas parece que eu não estou fazendo nada para Jesus, eu vou lá, eu dou, eu vou lá, eu prego, mas eu não sinto prazer, não sinto aquele primeiro amor, não sinto aquela chama arder dentro de mim. Então, se você está precisando de um conserto com Deus, você está precisando se lançar novamente na posição, e é na posição que Deus quer. A posição que Deus quer para nossas vidas, sabe qual é? É aquela posição de servo do Senhor. Glória a Deus. Servo do Senhor. Não importa como você esteja, mas venha como está, porque Deus ele vai transformar a sua vida através da verdade. E o que é a verdade? A verdade é a palavra de Deus. É a única coisa que transforma. É a única instrução que você tem que pode te levar à Nova Canaã. Por quê? Porque foi aquilo que Deus deixou registrado através de homens e mulheres. Para quê? Para que você seguisse, para que não se perdesse no meio do caminho. Que muitas vezes você está seguindo no caminho correto, aí vem uma pessoa e te diz uma palavra e você desvia do caminho, você perde o foco. Por quê? Porque você não estava ligado na árvore. Sabe, amado, eu vou explicar uma coisa que é muito importante, como que funciona. Cristo é a cabeça da igreja. Nós somos membros desse corpo. Acontece que quando uma pessoa diz, eu sirvo a Deus, mas eu não preciso estar na igreja, eu sirvo a Deus, mas não preciso ir para a igreja, participar do culto, ser membro de uma igreja. Eu vou explicar a vocês o que acontece. A cabeça, ela manda sinal para o corpo inteiro.
Porque é irrigado por veias, irrigado por impulso elétrico, neurológico, passa pelo seu corpo todo. Você pode ser um dedinho mindinho, ou no pé ou na mão, mas acontece que você está sendo irrigado por quem? Pelo cérebro. Bate no coração, o cérebro manda sinal, você consegue mexer o dedo. Mas quando você não está ligado no corpo, então o que acontece? Você é um membro amputado. Aleluia! E você sabe o que acontece com o membro amputado? A cabeça está mandando sinal. Você já viu uma pessoa que amputou um membro? Você consegue viver sem um dedo? Consegue. Mas acontece que o dedo, ele não tem mais vida. Ele é um membro amputado. Aleluia. Então não adianta a cabeça mandar sinal, porque até a ponta onde foi amputado ele, vai achar que ele está no lugar, mas ele já se foi. Glória a Deus. E assim mesmo somos nós temos que estar ligados ao corpo. Nós somos corpos. Entendeu? Completamente ligados. Nós somos corpos, Glória a Deus. assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, Aleluia. vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo na verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso no grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Ou seja, nós somos um corpo Aleluia. bem ajustado. Por que é bem ajustado? Porque Jesus, ele organiza o corpo. E quem organiza o corpo é o nosso cérebro. Então Jesus é a nossa cabeça. Por isso que diz, ele foi chamado com pedra de esquina, pedra angular, porque ele é a nossa cabeça. Ele é quem coordena o nosso corpo. A gente não sabe que parte do corpo nós somos, mas sabemos que estamos inseridos nesse corpo e somos parte, ajustados, ligados. Ligado o quê? Ligado à cabeça, ligado à árvore, que é Jesus, a árvore. Então nós somos os galhos, nós somos os ramos, mas estamos ligados à árvore. E a árvore, ela está fazendo o quê? Está irrigando o tempo todo, deixando aquele ramo viçoso, deixando você tendo vida, irrigação sanguínea, irrigação de água, porque são rios de águas que correm por baixo da árvore, que rega a árvore, e a cabeça é totalmente alimentada e alimenta todos os ramos, todos os galhos. Então, por isso, quem é esse Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos. E o Senhor dos Exércitos é quem? É o nosso Deus forte e poderoso, que deixou quem? Deixou Jesus Cristo para quê? Jesus Cristo para ser um exemplo para todos nós, para ser o cabeça da igreja e para ele ser a árvore da vida. Aleluias. Ele é a árvore da vida. Você Glória quer a vida? Deus. Então se conecte a essa árvore. Você quer vida? Você fique conectado através de ramos, de galho, de pedaços, mas aí você vai ter vida, e vida em abundância, que Deus tem chamado a mim e a você, para ser diferença, para ser referência, para ter sua vida mudada. Glória a Deus. Mudada. E Deus só muda a vida daquele que quer, porque aquele que não quer, Deus não se preocupa com isso. Aleluia. Santo é o Senhor. Com aqueles que realmente querem. Porque muitos serão chamados. Mas por que poucos serão escolhidos? Glória a Deus. Amados, chamados são muitos. Mas quantas pessoas abrem mão daquilo que Deus tem confiado? Quantas pessoas abrem mão dos seus dons? Quantas pessoas abrem mão dos seus talentos? Quantas pessoas abrem mão de Jesus por migalha? Aleluia. Por quê? Porque estamos num período difícil, um período político, um período que as pessoas, ao invés de estar buscando a Jesus, ele está caçando o Cristo na terra. Ele está procurando o Deus dele, que é o Deus terreno, o Deus moeda. E, amados irmãos, simplesmente tudo isso tem um preço. Porque a Bíblia ela é bem clara e bem precisa nesse sentido. Tudo que o homem semear, isso ceifará. Por quê? A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então não adianta, você pode semear hoje, você não sabe o tempo da colheita, mas você vai ter a plena certeza, a plena convicção que a colheita vai ser obrigatória. Você não pode plantar chuchu e querer colher abóbora. Então Deus tem chamado que se você plantou chuchu, então você vai colher chuchu. Então isso é vida.
E a vida com Cristo é difícil, por isso que muitos são chamados. Por quê? Aí você pensa, poxa, na casa de Deus, poxa, tem tantos obreiros aí, tantas pessoas que poderiam estar fazendo a obra, realmente poderiam. Mas acontece que muitos não querem abrir mão. E servir a Deus é abrir mão da sua vida. Porque Deus é bem claro, Jesus foi bem claro, aquele que abrir mão da sua vida, abrir mão de tudo que é seu, por amor de mim, ele dará 100 vezes mais e ainda por cima a vida eterna. E você tem aberto mão do seu conforto para você pregar a palavra, você tem abrido mão da sua tranquilidade para você simplesmente ouvir alguém falar, lamentar, chorar no seu ombro, oferecer o ombro, dar um abraço, um afago, demonstrar um carinho, demonstrar empatia para com o próximo. Então é isso que Deus espera de mim e de você. Porque a palavra tem que ser pregada tempo e fora de tempo. Mas a palavra não é pregada só por palavras, por obras, ações de graças a Deus. Tá bom, meus queridos irmãos? Mas que guarde essa história não, essa palavra no seu coração, esse salmo. Porque praticamente que quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu santo lugar. Então, amados irmãos, seu santo lugar é o seu lugar secreto, onde Deus habita dentro de você. É ali que você tem que estar com Ele, você se derramar, chorar, sem se preocupar com o tempo, se preocupar com as pessoas. Mas acontece que Ele te ouve, Ele te responde, considera Ele sempre como seu pai querido, seu pai amoroso, que vai mudar a sua história, que vai conseguir fazer com que você alcance coisas grandes, que você chegará a lugares altos, mesmo vivendo aqui na terra. Glória a Deus. Porque Ele chama pessoas e capacita. Porque as pessoas dizem, mas eu não tenho capacidade, eu não tenho grandes estudos, eu não tenho grande conhecimento. Mas acontece que à medida que você busca o conhecimento, Deus acrescenta, sabe o quê? Sabedoria. E a sabedoria é graça. E essa graça faz você crescer. E o que faz você crescer vai fazer você alcançar lugares altos. Pessoas que você jamais imaginou ouvir a sua voz, vai estar ao alcance da sua voz. Pessoas que você jamais imaginou que iria se converter, mas através da sua vida, através da palavra ministrada pela sua vida, Deus faz com que aquela pessoa seja quebrantada no Senhor. Porque nós só temos que pregar, e o Espírito Santo faz a parte dele, que é convencer o homem que ele é pecador e que precisa de Jesus Cristo. Que o próprio Deus de paz possa dar maior compreensão daquilo que eu não pude transmitir aos irmãos. Guarde essa palavra no seu coração e que fortaleça o Rei da Glória. Deixe o coração aberto para que ele possa entrar e fazer morada em você, em nome de Jesus.